Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai ler a parte 2 da Lei 4.320. Então se você não viu a parte 1, eu vou deixar aqui no card, vou deixar o link também aqui nos comentários e na descrição para você clicar para ir para a parte 1 do nosso vídeo da Lei 4.320 e poder ter a lei completa, tá? Então vamos seguir aqui com a parte 2, iniciando pelos créditos adicionais. Artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lua. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, que são os destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. São os especiais, os destinados a despesas para os quais não haja dotação orçamentária específica. E 3. Que são os extraordinários, são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina, né, ou calamidade pública, né, comoção interna, comoção intestina ou calamidade pública. Então, suplementar é para reforço de dotação. Então, você tinha uma dotação na lei, você já tinha lá o item especificado, mas ele não foi suficiente. Ele pode ter vindo numa quantidade inferior, por exemplo. O especial é quando você quer criar um novo item de dotação. Então, uma dotação que antes não estava prevista. Tá? Então, é por isso, por exemplo, que você não pode ter uma autorização na Lua para um crédito especial. Lembra que a gente viu na parte 1 do vídeo que a lei 4.320 ela especifica que os créditos que são especificados na Lua são suplementares? Por quê? Porque eles já são referentes a uma dotação que existe, porém, haver um reforço. Já não faria sentido você colocar na Lua uma especificação de algo que você nem sabe se está faltando ou não. Senão você colocaria, né? Na própria Lua você já colocaria, né? Qual o sentido de você, né, incluir uma especial, sendo que a especial é para quando não há dotação específica, né? Então não tem lógica. Então para isso a gente tem essa diferença entre suplementar, que é para reforço de dotação, a especial, que é para quando não tem dotação específica, e a 3, que são os extraordinários, destinados a despesas urgentes, imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina interna, né? Ou calamidade pública. E aí a gente vai ver a especificidade também que cada um tem, porque um precisa de autorização por lei, outro não precisa, um precisa especificar o recurso, outro não. A gente vai ver isso mais à frente. Artigo 42. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Tá? Então é importantíssimo, tá? Os créditos suplementares e especiais, ou seja, os dois primeiros que a gente tratou, serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Inciso 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Então, tem que gravar cada termo desse, tá, pessoal? Porque essas questões dessas leis 4.320, questões no total envolvendo a AFO, né, a Administração Financeira Orçamentária, elas pegam ali na covardia mesmo. Então, é o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, tá bom? Não é balanço corrente, não é balanço fiscal, não é balanço contábil, é balanço patrimonial. Se trocar para qualquer coisa diferente disso, vai estar errado, tá bom? Então o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Essa é uma das formas, né, de você destinar recurso, né? Esse é um dos recursos que pode ser considerado para a abertura de créditos suplementares especiais, tá bom? Vamos ver o segundo, os provenientes de excesso de arrecadação. Terceiro, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei. 4. O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Então, repara como tem uma diferença, né, pessoal, entre o superávit financeiro e o excesso de arrecadação, que inclusive pode ser
explorada, né? Ele poderia muito bem colocar numa questão, né, de verdadeiro ou falso, que tende-se por excesso de arrecadação a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Pode ter muita gente que ia cair nisso aí, né? Com certeza. Mas você está aqui lendo a videoaula, está estudando, não vai cair nessa. Então, o excesso de arrecadação, o que ele é? Ele é o saldo positivo da diferença acumulada de mês a mês entre a arrecadação prevista e a arrecadação realizada. Então, não é receita e despesa. Excesso de arrecadação eu tinha uma arrecadação, achei que ia arrecadar tanto, na verdade, arrecadei a mais, né? Arrecadei X a mais. Então, esse é o excesso de arrecadação. É de fato um excesso de arrecadação, não tem despesa aí, tá? Então, ele é uma comparação direta entre a arrecadação prevista e realizada. Já o superávit financeiro, sim, é a diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiros, ok? Parágrafo 4º. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Tá? Então, a gente viu, lembra, né, que o crédito suplementar ou especial, ele é autorizado por lei e é aberto por decreto do Executivo. As duas coisas. Esse aqui, o crédito extraordinário, ele vai ser aberto direto por decreto do Poder Executivo. Então, ele vai decretar. E ele deve dar, né, o imediato conhecimento ao Poder Legislativo, até para que o Poder Legislativo ele faça o controle de fato, né? Porque a gente viu que o crédito extraordinário ele não pode ser aberto de qualquer maneira. Então ele tem que atender aqui, ó, vamos até reforçar, tem que atender a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina interna ou calamidade pública, tá? Então é calamidade pública, guerra, mais outras despesas extremamente urgentes e imprevistas. Então o Poder Legislativo ele tem que aferir se isso foi respeitado, tá certo? Artigo 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. Artigo 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível. Título 6 da execução do orçamento. Capítulo 1 da programação da despesa. Artigo 47. Imediatamente após a promulgação da LOA e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar. Então, esse artigo 47 é importantíssimo, tá, pessoal? Cai bastante em prova. Então, imediatamente após a promulgação da LOA, então não é após 5 dias, 30 dias, 20 dias, imediatamente após a promulgação da LOA e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa. Então, tem cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária ficará autorizada a utilizar. Artigo 48. A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos. A. Assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma de recursos necessários e suficiente à melhor execução do seu programa anual de trabalho. B. Manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Artigo 49. A programação da despesa orçamentária, para efeito do disposto no artigo anterior, levará em conta os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias. Então, esse artigo 49 também é bem interessante, né, pessoal? De repente, se cai na prova, até para você mesmo que estudou, pode ficar na dúvida, porque a programação da despesa orçamentária levará em conta as operações extra-orçamentárias no que se refere a esse quadro de cotas trimestrais da despesa. Então, esse quadro de cotas trimestrais da despesa, ele vai englobar também as operações extra-orçamentárias. A gente viu, por exemplo, operações de crédito por aro. Então, esse tipo de operação extra-orçamentária também vai estar dentro do que for previsível, né? Vai estar categorizado aqui nas cotas trimestrais, tá bom? Artigo 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da dotação e o comportamento da execução orçamentária. Capítulo 2 da Receita. Artigo 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça. Nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira
e o imposto lançado por motivo de guerra. Artigo 52. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Artigo 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Artigo 54. Não será admitida a compensação de obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a fazenda pública. Artigo 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem. Parágrafo 1º. Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e classificação, bem como a data e a assinatura do agente arrecadador. Parágrafo 2º. Os recibos serão fornecidos em uma única via. Artigo 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á com estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Artigo 57. Ressalvado o exposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei, serão classificados como receita orçamentária, sob as rúbricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Capítulo 3. Da despesa. Artigo 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Artigo 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Parágrafo 1º. Ressalvado o exposto no artigo 67 da Constituição Federal, é vedado aos municípios empenhar no último mês do mandato do prefeito mais do que o 1/10 da despesa prevista no orçamento vigente. Parágrafo 2º. Fica também vedado aos municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito. Parágrafo 3º. As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. Então, a calamidade pública, inclusive, pessoal, ela afasta, né, muitas das obrigações que a gente tem, né, 4.320, até na LRF, a gente tem disposições nesse sentido. Parágrafo 4º. Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto dos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 200 de 67. Artigo 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Então, o empenho, a liquidação e o pagamento, tá, pessoal, é a etapa obrigatória, ok? Da realização da despesa. Então, a gente tem a fixação, né, na despesa. Lembrando que a receita a gente estima e a despesa a gente fixa. E a gente tem as etapas já referente à execução, né, do empenho, da liquidação e do pagamento, e elas são obrigatórias, ok? Então, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Então, tem que ter empenho, tem que liquidar e tem que ter o pagamento. Parágrafo 1º. Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão de nota de empenho. Mas tem que ser casos especiais previstos em legislação específicas, tá? Então, repara que tem uma nuance aí nesse parágrafo 1º, tá, pessoal? Será dispensado o empenho, inclusive. Será dispensada a emissão da nota de empenho, beleza? Então, fica atento a essa observação, né? Porque se eles tirarem será dispensada a emissão do empenho, não está de acordo com a literalidade. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Parágrafo 2º. Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Então, uma das espécies de empenho, né, é o empenho por estimativa. A gente vai ver que tem outros, tá? Vamos ao parágrafo 3º. É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento. Então, uma outra espécie de empenho é o empenho global e que elas podem, inclusive, ser sujeitas a parcelamento. Esses dois itens são itens de prova, tá, pessoal? Então, é importante saber que existe o empenho por estimativa e o empenho global de despesas contratuais e outras, tá bom? Então, o empenho por estimativa é bem óbvio, né, de entender. Tem certas contas, por exemplo, sei lá, pagamento de uma conta de energia, de água. Você tem mais ou menos uma previsão, mas não tem como acertar exatamente, né? Então, ou você já vai acabar empenhando um pouquinho para mais, vai considerar a média aí das últimas contas, vai pagar um pouquinho para mais ou um pouquinho a menos, né? E aí existe até procedimentos para fazer esses consertos aí, né? Esses ajustes. Mas isso aí tem para ser visto mais à frente.
E o empenho global, né, ele está ligado a despesas contratuais e outros estão sujeitos a parcelamento. Artigo 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Ou seja, aqui a gente está reforçando mais uma vez aquela questão de que o empenho, a liquidação e o pagamento são obrigatórios nesta ordem. Tá? Então, tem que empenhar, liquidar e pagar. Ok? Artigo 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Tá? Ou seja, a liquidação é a comprovação do direito, é o reconhecimento, melhor dizendo, do direito do credor. Então, ela vai ser liquidada se o credor tiver adquirido o direito de acordo, né, com a prestação do seu serviço. Ok? Parágrafo 1º. Essa verificação tem por fim apurar a origem e o objeto de que se deve pagar. 2. A importância exata a pagar. Pode ser que ele tenha feito menos, inclusive, né? Então, você empenhou 100 mil reais para ele executar 100 metros, né? E aí ele executou só 90, então ele não vai receber os 100 mil, tá? Ele vai receber proporcional. Vai receber os 90, no caso, tá? 3. A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Parágrafo 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados está por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho, os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço. Então, essas três coisas, tá, pessoal? O contrato, ajuste ou acordo, a nota e os comprovantes da entrega do material ou da prestação do serviço. Aqui só uma observação, né, que a gente está vendo uma diferença, né? O comprovante de entrega. Então, além de ser efetuado o serviço, de fato, tem um comprovante, né? Tem um documento que atesta ali a prestação efetiva do serviço, tá bom? Artigo 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinado que a despesa seja paga. Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade. Artigo 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituída por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. Artigo 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias, as nossas UOs, né, que a gente já comentou, poderão, quando expressamente determinado na LOA, ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral. Então, isso aqui está conversando, né, com o tema da descentralização orçamentária e financeira, que também é tema para ser visto mais à frente. Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável a movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns a unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica. Artigo 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Então, os precatórios eles serão pagos na ordem, tá, pessoal? É na ordem que foi deferido ali. Então, tem que seguir a ordem cronológica. Não tem nenhum tipo de designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias. Ou seja, não tem nenhuma forma aí de adiantar esse processo, né? Tem que seguir a ordem cronológica de pagamento das sentenças judiciais, os nossos chamados precatórios. Artigo 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedido de empenho na dotação própria para fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Ou seja, vocês estão vendo aqui que até quando ele vai falar de adiantamento, ele fala aqui de empenho, tá? Sempre precedido de empenho na dotação própria, para fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Artigo 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance
nem é responsável por 2 adiantamentos, né? Português aqui. Servidor em alcance, né? É o servidor que está ali com as suas contas, né? Suas contas anteriores que foram prestadas, né? Estão sob observação, sob suspeita, tá? Então é nesse sentido. Artigo 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei, respeitado o princípio da concorrência. Sempre, né? Título 7. Dos fundos especiais. Artigo 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Artigo 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na LOA ou em créditos adicionais. Artigo 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Artigo 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem, de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Essa parte aqui dos fundos especiais, tá, pessoal? Título 7, confesso que não vejo cair não, tá? Mas é importante sempre, porque pode cair, né? Na nossa vez pode cair, então tem que estar atento. Título 8 do controle da execução orçamentária. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: inciso 1. A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa. Então, veja bem, arrecadação da receita ou realização da despesa, às vezes eles trocam esses termos, realização da receita e arrecadação da despesa. Tem muita questão que faz essa... Pra mim é uma babaquice, né? Mas faz essa troca aí, meio idiota, né? Mas faz. Então, tá atento. Eu vou ler de novo completo, tá? O controle da execução orçamentária compreenderá, inciso 1, a legalidade dos atos que resultem em arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. 2. A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos. 3. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Então, o controle da execução orçamentária ele compreenderá a legalidade dos atos, a fidelidade funcional dos agentes da administração e o efetivo cumprimento dos programas de trabalho. Então, veja bem, a execução não é só ver se está sendo cumprido, é ver se está sendo cumprido de acordo com a legalidade e também conferir a fidelidade funcional dos agentes da administração, que são os responsáveis ali, né, por bens e valores públicos. Capítulo 2 do controle interno. Artigo 76. O Poder Executivo exercerá os 3 tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Então, antes, durante e depois. Artigo 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver a qualquer tempo levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. Então não é só na prestação ou tomada de contas anual, né? A gente também tem esse levantamento aí que pode ser realizado a qualquer tempo. Artigo 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso 3 do artigo 75. Ou seja, é o cumprimento, é a verificação do cumprimento do programa de trabalho. Então, o órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ficará responsável pela verificação do cumprimento do programa de trabalho. Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidade de medida, previamente estabelecidos para cada atividade. Então, tem que ter uma forma aí de medir, de preferência, as unidades de medida, né, já especificadas, já pré-estabelecidas. Artigo 80. Compete ao serviço de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídos a cada unidade orçamentária dentro do sistema que for instituídos para esse fim. Capítulo 3 do controle externo. Artigo 81. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo
terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da LOA. Artigo 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo no prazo estabelecido nas Constituições ou nas leis orgânicas dos municípios. As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Quando no município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara dos Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitir parecer. E na realidade hoje, né, pessoal, acredito que, claro que cabe a literalidade aí, se cair na prova, muito difícil de cair esse item, mas quando não há Tribunal de Contas no município, atua o Tribunal de Contas do Estado, né? O Tribunal de Contas do Estado fica responsável pelo município que não tem Tribunal de Contas, né? É específico. Então, vai ser abarcado ali pelo Tribunal de Contas Estadual, tá bom? Mas fiquem aí com a literalidade, caso caia ipsis literis aí. Título 9 da Contabilidade, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos, quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Artigo 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelo Serviço de Contabilidade. Artigo 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos de serviços industriais, o levantamento de balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Tá? Então, inclusive as receitas e despesas, né, elas têm que ser postas em tempo real. Tá? Isso é uma necessidade, né, de transparência mesmo. É uma exigência, melhor dizendo, de transparência, de que essa prestação de contas ela é imediata. Artigo 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Artigo 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. Com certeza, né? Tem que haver o controle contábil. Artigo 88. Os débitos e créditos serão escriturados com individualização, né? Serão escriturados com individualização do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento, quando fixado. Artigo 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Capítulo 2. Da contabilidade orçamentária e financeira. Artigo 90. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, a conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Artigo 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais. Artigo 92. A dívida flutuante compreende. Isso é importante, tá, pessoal? Os restos a pagar, excluídos o serviço da dívida, o serviço da dívida a pagar, os depósitos, os débitos de tesouraria. Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se das despesas processadas e das não processadas. Artigo 93. Todas as operações que resultem em débitos e créditos de natureza financeira não compreendidos na execução orçamentária serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. Capítulo 3. Da contabilidade patrimonial e industrial. Artigo 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Artigo 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Artigo 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, far-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se a sua efetivação. Artigo 98.
A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos. Então é interessante, né, pessoal? A gente viu aqui acima a dívida flutuante, né, que compreende os restos a pagar, excluído o serviço da dívida, os próprios serviços da dívida a pagar, os depósitos, os débitos de tesouraria, tudo isso é dívida flutuante. Já aqui embaixo a gente está vendo o conceito de dívida fundada, tá? Que é bem importante e costuma cair em prova. Então, artigo 98, a dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, então 1 ano, 12 meses, contraído para atender a desequilíbrio financeiro ou orçamentário de obras e serviços públicos. Então, bem específico, gravar os 12 meses, gravar que é para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos. Essa é a dívida fundada. Então, pensou em dívida fundada, pensou em mais de 12 meses, superior a 12 meses. É um compromisso de exigibilidade superior a 12 meses. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individualização e especificações que permitam verificar a qualquer momento a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Artigo 99. Serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para a determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum. Então, no caso de serviços públicos industriais, além da escrituração patrimonial e financeira comum, a gente vai ter aí uma contabilidade especial, beleza? Nos serviços públicos industriais. Então, é gravar a literalidade, né? Essa lei, pessoal, ela tem essa questão, né? Como ela é muito técnica, muito específica, ela tem vários pontos que a gente até consegue compreender dentro do português, né? Dentro da interpretação, mas na prática fica meio difícil, né? Esse artigo 99 é um deles. Pô, o que seria essa contabilidade especial, né? Para determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum? Fica difícil, né? Mas é gravar a literalidade, que no caso de serviços públicos industriais tem essa contabilidade especial. E vamos que vamos. Artigo 100. As alterações da situação líquida patrimonial que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e a superveniência em subsistências ativas e passivas, constituirão elemento da conta patrimonial. Agora vamos entrar no capítulo 2, balanços. E pessoal, só lembrando, se vocês estiverem gostando dessa leitura, se estiverem gostando dos meus comentários, peço que deixem um like. Se não for inscrito, se inscreve por favor no canal. Parece que não, mas ajuda bastante, podem ter certeza. Cada like conta muito, então vou ficar muito feliz. Vamos aos balanços, artigo 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais, segundo os anexos. Artigo 102. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Artigo 103. O balanço financeiro demonstrará a receita e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que transferem para o exercício seguinte. Ou seja, o balanço financeiro ele não vai incluir só as transações orçamentárias, né? As previsões de receita e despesa orçamentárias, mas também as extra-orçamentárias. Parágrafo único. Os gestos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Então aqui é outro mecanismo aqui, pessoal, de equilíbrio de contas, né? Para não haver dupla contagem. Então tá aqui, os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Artigo 104. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Artigo 105. O balanço patrimonial demonstrará. Então, repara aqui como são coisas diferentes, né? A gente falou em cima do que? Do balanço orçamentário, né? Primeiro de tudo. E aí depois no artigo 102, né? Depois a gente falou no artigo 103 que o balanço financeiro ele conterá tanto receitas orçamentárias
receitas e despesas, né? Orçamentárias quanto extra-orçamentárias. Daí a gente viu que existem também os balanços patrimoniais, né? No artigo 104, em que as demonstrações das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. Agora, no artigo 105, a gente vai ver que o balanço patrimonial demonstrará: inciso 1, o ativo financeiro. 2, o ativo permanente. 3, o passivo financeiro. 4, o passivo permanente. 5, o saldo patrimonial. E 6, as contas de compensação. Então, isso tudo é o balanço patrimonial. Ok? Parágrafo 1º. O artigo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. 2. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. 3. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. 4. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Ou seja, tudo que a gente viu que tinha o nome de financeiro, ele não dependia de autorização orçamentária, tá? Então, tanto o ativo quanto o passivo financeiro, eles independem de autorização orçamentária. Já o permanente, né, o ativo permanente, o passivo permanente, a gente viu que depende de autorização legislativa, tá bom? Parágrafo 5º. Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas dos parágrafos anteriores e que, mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Artigo 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes. Inciso 1. Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão quando em moeda estrangeira, a taxa de câmbio vigente na data do balanço. 2. Os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção. 3. Os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras. Tá? Parágrafo 1º. Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional. Parágrafo 2º. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levados à conta patrimonial. 3. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. Então, existe lá uma avaliação de um imóvel, por exemplo, mas ele pode ser reavaliado? Pode ser reavaliado. Vamos ao título 10. Das autarquias e outras entidades. Artigo 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação pela arrecadação de contribuições parafiscais da União, dos Estados, de municípios e do Distrito Federal, terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. Parágrafo único. Compreende-se nessa disposição as empresas com autonomia financeira e administrativa, cujo capital pertencer integralmente ao poder público. Então, esse artigo 107 é bem interessante, né, pessoal? Entender que as entidades autárquicas e paraestatais, elas terão seus orçamentos aprovados pelo decreto do Executivo, tá? Salvo se disposição legal expressa determinar que sejam pelo Poder Legislativo. E a gente tem aqui a disposição do parágrafo único, que compreende-se nessa disposição as empresas com autonomia financeira e administrativa, cujo capital pertencer integralmente ao poder público. Artigo 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da União, dos Estados ou dos municípios do Distrito Federal pela inclusão, como receita, salvo disposição legal ao contrário, do saldo positivo previsto entre os totais de receitas e despesas. 2. Como subvenção econômica na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal ao contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas. Então, isso aqui é aquele ponto que a gente já viu, se não me engano foi na parte 1 que a gente viu, de que os orçamentos dessas entidades, né, que a gente viu, das autarquias, das estatais, das empresas públicas, elas sendo receita, se elas obtiverem lucro,
né? Elas vão entrar, vão configurar como receita. Já se ela precisar de subvenções, se ela precisar de pagamento, ou seja, se ela está deficitária, aí o recurso vai ter que entrar como subvenção. Ou seja, um Estado, por exemplo, a União, ela vai ter que entrar como uma subvenção econômica para repor aí esse saldo negativo que acabou acontecendo entre receita e despesa. Então vai precisar ser subvencionada, né, essa autarquia, essa empresa pública, enfim. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir. Parágrafo 1º. Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, realizados por intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de capital destas e despesas de transferência de capital daquelas. Parágrafo 2º. As previsões para a depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. Artigo 109. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas obedecerão aos padrões e normas instituídos por esta lei, ajustadas às respectivas peculiaridades. Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, para fins de comparação de resultados, salvo disposição legal em contrário. Pessoal, atenção final aqui a essas disposições finais. Tem uns trechos aqui que caem bastante em prova e eu vou fixar aqui vou determinar aqui para vocês. Então, atenção, tá no finalzinho. Peço que se possível, já deixe o like aí se gostou desse conteúdo, tá bom? Mas vamos finalizar aqui com as disposições finais da nossa querida Lei 4.320 de 1964. Vamos lá, artigo 111. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras apurações para fins estatísticos de interesse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, Estados, municípios e Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico baseado em dados orçamentários. Parágrafo 1º. Os quadros referidos neste artigo terão a estrutura do anexo de número 1. Parágrafo 2º. O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício e baseado nos balanços até o último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se referir. Artigo 112. Para o cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal remeterão ao mencionado órgão até 30 de abril os orçamentos do exercício e até 30 de junho os balanços do exercício anterior. Então é importante gravar essas datas aí. Até 30 de abril os orçamentos do exercício e até 30 de junho os balanços do exercício anterior. Parágrafo único. O pagamento pela União de auxílio ou contribuição a Estados, municípios e Distrito Federal, cuja concessão não decorra de imperativo constitucional, dependerá de prova de atendimento a que se determina neste artigo. Então, importante também esse parágrafo único, tá? Artigo 113. Para a fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá a consultas, coligará elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas quando solicitadas e atualizará, sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a presente lei. Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferências ou reuniões técnicas com participação de representantes das entidades abrangidas por essas normas. Artigo 114. Os efeitos desta lei são contados a partir de 1º de janeiro de 1964 para o fim da elaboração dos orçamentos e a partir de 1º de janeiro de 1965, quando das demais atividades estatuídas. Artigo 115. Revoga-se as disposições em contrário. E finalizamos a Lei 4.320. Extensa, importante, e que até hoje, né, de 1964, está em vigor e cai bastante em prova, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que revejam essa videoaula mais de uma vez para decorar bem esse conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e um forte abraço.